Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Tem o material da aula aqui embaixo, tá? Só clicar, pegar o resumo para acompanhar a aula. Vai ter mapa mental, vai ter exercício, vai ter gabarito lá também, desse e de outros assuntos. Esse link especificamente é da pasta desse assunto. Então, se você ainda não tem o material, pausa, vai lá pegar para acompanhar, tá? Bem-vindo você que é a primeira vez que vê algum vídeo meu, você que é meu aluno também do cursinho. Vamos nessa jornada até o Enem. A gente já viu as proteínas, que são moléculas orgânicas, então a gente vinha estudando as moléculas orgânicas, e aí a gente parou em proteína. As proteínas, a gente teve uma aula sobre elas, a gente vai ter outra aula sobre como elas são formadas, e a gente vai ter essa terceira aula que são sobre as enzimas, que são proteínas especiais. Nem toda enzima é uma proteína. Existem enzimas que são outras substâncias. Por exemplo, existem enzimas de RNA, que são as riboenzimas. Então, nem toda enzima é proteína, mas nós vamos generalizar aqui nesse vídeo, tá? Vamos tratar como se fosse só proteínas, porque são poucas os outros tipos de enzima. A grande maioria, o maior grupo de enzimas são proteínas. Então, a gente vai focar como se elas fossem proteínas nessa aula, mas você já sabendo desse ponto, né? Se você for fazer um vestibular específico, um vestibular que tem um assunto mais complexo, você vai precisar saber disso. A gente viu que as enzimas são proteínas, a maior parte delas. E o que elas fazem? Qual é a função? Qual é o seu papel no organismo? As enzimas, elas são catalisadores. O que um catalisador faz? Ele acelera a velocidade das reações. Como ele acelera essas reações? Ele diminui a energia de ativação. E o que é a energia de ativação? A energia de ativação é a energia necessária para que comece aquela reação química. Então, é a energia que precisa atingir para começar aquela reação. As enzimas, elas diminuem essas energias de ativação, fazendo com que seja mais fácil começar a reação, por isso ela ocorre bem mais rápido. No nosso organismo, por exemplo, no corpo humano, existem reações que ocorrem em milésimos de segundo, e não seria possível sem a presença das enzimas. Lembrando que as enzimas são proteínas, eu falei para vocês que a forma de uma proteína, né, a sua estrutura, a sua forma estrutural, ela diz qual vai ser a sua função, então é muito importante. As enzimas, elas são específicas, determinada enzima, ela tá para aquele substrato. Antigamente a gente tinha um modelo que se chamava de chave fechadura, ainda é ensinado no ensino médio, né? Na maioria das escolas. Chave fechadura dizia que a enzima e o substrato era como a chave e a fechadura, elas se encaixavam perfeitamente, elas já tinham um encaixe perfeito, se encaixavam e fazia a reação. Porém, hoje a gente sabe que o modelo mais correto é o modelo do ajuste induzido. Como assim? Nesse modelo se diz que uma enzima, ela sofre algumas alterações quando o substrato chega perto e começa a se relacionar quimicamente ali com aquela enzima, né? Aquelas atrações químicas. E aí, tanto o substrato quanto a enzima, eles se moldam e se encaixam, né? Eles se ajustam para se encaixar. Então, não é exatamente a chave fechadura, é ajuste induzido, só que ainda é muito específico. A maioria das enzimas tem um substrato muito específico. Sabendo dessa especificidade, a segunda coisa que a gente tem que saber é que as enzimas, elas não são consumidas nas reações químicas. Elas estão ali, elas ajudam as reações a acontecer, deixam um ambiente propício àquela reação, mas logo após, quando acaba a reação, ela sai, a reação fica lá, os produtos da reação estão lá, mas ela não foi consumida. Algumas enzimas, elas precisam de cofatores, ou seja, elas precisam de outra substância, outra molécula ligadas a ela para poder que elas se encaixem na reação, né? Se encaixem no substrato para que a reação aconteça. Eu comentei isso com vocês na aula de vitaminas, tá? Eu gravei a aula de vitamina, água e sais minerais antes da aula de enzimas, porque a de enzimas eu gravei por fora, ela foi extra. A gente vinha no assunto das moléculas orgânicas, eu tive que voltar um pouco para fazer essa aula extra para complementar a aula de proteínas. Então, eu já falei, né? Mas vocês ainda não viram, porque eu coloquei na sequência as enzimas logo abaixo de proteína.
Nessas aulas de água e sais minerais e na aula de vitaminas, vocês vão ver que eu vou falar isso. E aí quando eu gravar, né, eu gravei, vocês vão ver que eu vou estar falando assim, eu vou comentar na aula de enzimas, tá? Então, cofator, né, é um fator ali, uma molécula que precisa estar presente junto com a enzima para que ela se encaixe no substrato. Eu até comentei nas aulas que eu citei, mas eu também vou falar aqui. Cofator a gente fala quando são os sais minerais, na grande maioria das vezes. E quando for uma vitamina, que geralmente são as vitaminas do complexo B, a gente chama de coenzima e não cofator. No geral, a gente já viu o que é uma enzima, qual é a sua função e qual é a sua estrutura. Agora a gente vai ver os tipos de inibição. O que é uma inibição enzimática? É quando aquela reação que tem uma enzima, ela diminui a sua velocidade, geralmente por algum fator externo que foi colocado ali. Uma molécula que não estava presente naquela reação antes. A gente pode classificar a inibição de 3 jeitos diferentes. O primeiro jeito é se ela é específica ou inespecífica. A inibição específica é aquela onde o inibidor já vai direto naquela enzima, né? Ele tem uma enzima alvo, é específico. A inibição inespecífica é aquela onde fatores, né, externos, ambientais, mudam o funcionamento de muitas enzimas, né? Muitas, é um grupo todo de enzimas, não é específico. Por exemplo, a temperatura. Se eu aumentar muito a temperatura do meu corpo, vai chegar uma hora que as enzimas vão se desnaturar. Lembra que elas são proteínas, né? Uma elevação alta, brusca de temperatura faz com que as proteínas se desnaturem e percam a sua função. Então, se eu aumentar a temperatura, se eu tiver uma febre muito alta, eu vou começar a ter falência, né, das minhas reações, porque as enzimas, no geral, todas as enzimas vão sofrer, não são enzimas específicas, então essa é a diferença. A segunda classificação que a gente tem é quanto a ser reversível e irreversível essa inibição. Existem alguns inibidores que quando se ligam à enzima, logo após eles soltam, né? Se você mudar algumas circunstâncias, ele vai soltar a enzima e a enzima vai voltar a funcionar. Esse a gente chama de inibidor reversível. A inibição irreversível é aquela que a ligação é tão forte, geralmente uma ligação covalente ali entre as moléculas do inibidor e da enzima, que aquilo ali fica para sempre, aquela ligação, né? Aquele inibidor fica no lugar onde era para estar o substrato, e aí aquela enzima vai ficar inutilizada para o resto, né, da vida útil daquela enzima. Exemplos interessantes que eu tenho para dar a vocês de ligações irreversíveis, tá? Tem o cianeto, que geralmente é utilizado como veneno, tá? Ele se liga às enzimas de uma maneira irreversível, por isso que ele tem uma eficiência, uma eficácia muito alta. O cianeto, ele inibe uma das enzimas lá da cadeia respiratória, que a gente ainda vai estudar. Tem também o antibiótico penicilina, ela também age de maneira irreversível nas células das bactérias. E temos também a aspirina, que é um medicamento, né, anti-inflamatório, que ele inibe certas enzimas da cascata de reações da inflamação, e aí se inibe essas enzimas, retarda todo o processo de inflamação. Existe aí uma terceira classificação quanto às enzimas, que é se os inibidores são competitivos ou não competitivos. Esse é o tópico mais importante, que você deve saber diferenciar. Antes de entrar nesse tópico, eu quero explicar para vocês o que é Km. Km é uma constante que mede a afinidade da enzima pelo substrato. Vou voltar aqui para vocês o gráfico, tá? Da atividade enzimática que eu mostrei lá no início. O Km é o valor da concentração de substrato nessa linha de baixo, na horizontal, tá? É o valor desse substrato, da concentração desse substrato, que é necessário para se chegar à metade da velocidade máxima que aquela enzima atinge. O Km é a concentração desse substrato, é aquele valor de concentração que corresponde à metade da velocidade máxima aí no gráfico. O Km, ele se relaciona com a afinidade da enzima de maneira inversamente proporcional. Então, se o Km de uma enzima é alto, significa que a sua afinidade pelo substrato é baixa. Se o Km dessa enzima, desse gráfico, enzima-substrato, ele é baixo, significa que a afinidade é alta pela enzima, tá? Então, é inversamente proporcional. Vamos tentar entender por quê. Se o meu Km é alto, significa que eu preciso de mais concentração, um número maior de concentração de substrato para chegar na metade da velocidade máxima. Então, ela não é tão afim do substrato, eu preciso de muito para chegar na velocidade boa.
Ao contrário, se o meu KM é baixo, significa que com pouca concentração de substrato, eu consigo chegar a uma velocidade boa, na metade da velocidade máxima. Então, significa que essa enzima é muito afim, tem uma afinidade muito grande pelo seu substrato. Se você entendeu o que é KM, tranquilo, você vai conseguir seguir para poder entender a diferença da inibição competitiva e não competitiva. Se você não entendeu, pausa, volta, escuta de novo, lê o material para poder você entender, tá? Então vamos entrar na inibição competitiva e não competitiva. Primeiro, inibição competitiva. Na inibição competitiva, o inibidor compete pelo sítio ativo com o substrato, ou seja, no mesmo local ali onde o substrato ia se ligar, ia se encaixar para se ligar, ele fica empatando lá no meio, né? Ele se liga antes. Então ele não deixa o substrato se ligar à enzima. Na inibição competitiva, eu tenho a alteração do KM, né? Mas eu não tenho a mudança na velocidade final, na velocidade máxima. Por quê? Porque eu vou precisar de uma concentração maior para que chegue àquela velocidade. Vamos entender. Se eu tiver nesse ambiente as enzimas com os inibidores e os substratos, e eu jogar mais substrato ali, se eu aumentar a concentração daquele substrato, as enzimas elas vão soltar o inibidor e vão pegar o substrato, porque uma hora quando ela vai soltando e pegando, fazendo outras reações, eu vou ter uma maior concentração do substrato do que do inibidor. Então, ela vai conseguir chegar à velocidade máxima. Mas para isso eu preciso aumentar a quantidade de substrato. Então, por isso que o meu KM desloca para a direita. Pode ver no gráfico. Ele precisa ser maior, precisa ter uma maior quantidade de substrato, de concentração substrato para poder chegar nessa velocidade máxima, mas ele chega. Já a inibição não competitiva ela é diferente. O inibidor ele não se liga no sítio ativo, no sítio de ligação do substrato. Ele se liga em outro sítio da enzima, modificando a sua estrutura, fazendo com que aquela forma que é tão importante fique distorcida. Então, essa enzima ela não consegue mais se acoplar ao substrato, né, naquele modelo ajuste induzido para poder fazer a reação. Esse é o pior tipo. Por quê? Porque ele não mexe no KM, porque ele não altera a afinidade, já que ele não está competindo ali com o substrato pelo sítio da enzima. Porém, ele não permite que as reações cheguem à velocidade máxima. Porque não adianta jogar mais substrato ali, né, se eu não vou ter as enzimas numa forma funcional. Dessa forma, ele não altera o KM, mas ele não permite que a velocidade máxima seja atingida. Ele altera, sim, a velocidade máxima. Então, é só lembrar, na competitiva, eu altero o KM, mas não altero a velocidade máxima. E na não competitiva, eu não altero o KM, mas eu altero a velocidade máxima. E isso é muito importante que vocês saibam diferenciar num gráfico, né? Vocês vão pegar um gráfico e vão ver. Eles vão te dar um gráfico normal, né, da atividade enzimática. Depois eles vão te dar um gráfico do inibidor competitivo e um gráfico do inibidor não competitivo. E aí você vai ter que dizer qual é qual. Como você vai saber isso? Olha, compara os KMs e as velocidades máximas de um gráfico para outro, comparando sempre com o normal. Vamos só ver quais são os fatores que alteram a atividade enzimática além dos inibidores. Quando a gente estava falando de inibição, eu acabei citando algum deles, mas agora vamos ver direitinho. O primeiro é a temperatura. Se eu tenho a elevação da temperatura, na maioria dos casos eu tenho a elevação da atividade enzimática. Cada enzima ela tem sua temperatura ótima, então após passar dessa temperatura, se eu continuar elevando, essa enzima ela vai desnaturar por ser uma proteína e vai perder sua função. Então a temperatura age dessa forma, controlando e como um fator externo das enzimas e da atividade enzimática. Outro fator que altera essa atividade é o pH. Nesse caso, cada enzima ela tem um pH ótimo para trabalhar, né? Vocês veem que o trato digestório, as enzimas digestivas, são um exemplo muito bom para a gente enxergar isso, né? As enzimas, por exemplo, a amilase salivar, né, que está na boca, ela atua num ambiente neutro, né, no pH 7. Já a pepsina que digere, né, que está ali presente na reação que digere as proteínas que estão presentes no estômago,
A pepsina, ela precisa de um ambiente mais ácido, né? Tem ali o ácido clorídrico. Já quando a gente passa para o intestino, a gente tem algumas enzimas que atuam no pH mais básico, né? Acima de 7. O último fator que eu tenho para falar é a concentração do substrato, mas a gente já citou isso aqui antes, né? Vamos só fechar relembrando que quando eu aumento a concentração do substrato, como vocês estão vendo aí no gráfico, eu vou aumentando a atividade enzimática. Porém, vai chegar um ponto de saturação onde depois dele eu vou ter um platô, né? Ele não vai mais subir, essa reação, essa velocidade da atividade enzimática, ela não vai mais subir. Por quê? Porque todas as enzimas vão estar ocupadas, né? Eu vou ter a saturação. Não adianta eu jogar mais substrato se eu não tenho mais enzima para fazer o trabalho, né? As enzimas estão todas ocupadas. Eu tenho ali um limite, não adianta eu ficar jogando, não vai crescer infinitamente essa curva. Então era isso que eu queria falar sobre enzimas. A gente já tá fechando o bloco de moléculas orgânicas. Espero que vocês vejam os outros vídeos.